Beleza, galera, vamos começar aqui mais uma partida, vamos tentar reaver as nossas vitórias aí. Na última partida a gente acabou entregando uma torre, foi um lance brilhantemente ruim ali, acabamos sacrificando uma peça nossa. Não lembro se foi uma torre, um cavalo, alguma coisa assim, mas acabamos não conseguindo fazer isso. Vamos tentar fazer mais uma boa partida aí pra voltar a vencer, de novo tentar encaixar ali talvez uma sequência de vitórias depois pra gente tentar retornar ou nos aproximarmos de novo dos 1.200, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário de partidas rápidas. Vamos tentar nos concentrar aqui pra gente fazer uma boa partida contra o Durai Tohit da Índia, jogando hoje de peças pretas aqui. A gente tá começando com 1.167 pontos de rating e ele com 1.166. A gente tá mais ou menos no mesmo rating aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Mas ele vai jogar, senão a gente vai ter que buscar mais uma partida. Vai abandonar, será? E vamos aguardar um pouquinho, abortando a partida. Beleza, galera, partida abortada. Vamos buscar aqui mais uma nova partida de 10 minutos, então. Dessa vez de peças brancas aqui. Vamos começar com o peão do rei 4 contra o Moisme. Da onde que é? Da Jordânia, ele tem 1.189. Vamos tentar nos concentrar aqui pra gente tentar fazer essa boa partida. E de repente, se tudo der certo, vencer aí, não cometer nenhuma capivarada, nenhum blunder. A gente saiu desenvolvendo ali, ele foi na defesa Filter. Vamos continuar desenvolvendo as nossas peças, já trazer o nosso rei para segurança depois aqui, poder fazer o rock. De repente desenvolveu já o peão de D4 também. Legal, vamos para o centro agora aqui. Acabou passando, né, mudando ali para uma italiana. Gambito escocês, foi pra cima lá, a gente pode agora capturar aqui, não sei se essa é a melhor jogada, mas a gente pode também agora aqui já até pensar em atacar aqui de repente, né? Ataca aqui, pressãozinha forte lá, talvez ele venha pra cá, talvez ele faça alguma outra coisa aqui. Vamos desenvolver a dama então aqui, botar uma pressão forte aqui já na casa de F7, a gente também já tá atacando o cavalo dele aqui. Vamos ver o que ele vai querer fazer. A gente já pode fazer o rock, botar o rei em segurança, desenvolver o bispo, tirar o cavalo. Então, as peças parecem estar jogando de maneira fácil aqui. E a ideia é a gente botar essa pressão. Dependendo do que ele fizer, a gente capturar esse bispo, esse outro cavalo dele aqui e já deixar peões dobrados ali na ala da dama dele, né? Vamos ver se vai dar certo tudo isso aqui. Ele jogou com o cavalo, muito bem, protegeu tudo lá. A gente ainda pode, de repente, atacar aqui. Ele iria defender aqui. Vamos fazer o seguinte, então, agora ele acabou atacando ali, uma boa jogada dele, né? Uma boa jogada, porque se a gente atacar agora aqui e capturar, a gente não tem muito como entrar ali também. Então, captura, ele protege, captura, a gente captura de volta aqui, ele simplesmente captura com o rei. E a gente não tem nenhuma vantagem, a gente não tem como chegar também ali com o nosso cavalo, por exemplo, para atacar um pouco mais aquela peça. Vamos então aqui só recuar por enquanto a nossa dama. Talvez agora ele capture aqui, né? O cavalo vai acabar pegando um bispo nosso. Já não sei se aqui foi a melhor jogada que a gente poderia ter feito. Vamos seguir desenvolvendo aqui. Ele desenvolveu o cavalo, atacou o nosso peão aqui. Estava defendido pela dama, mas agora a gente adiciona mais uma proteção já. E ele foi lá, fez o rock. Se a gente vier pra cá, a gente vai estar querendo trocar, talvez. Algo mais nesse sentido. Vou recuar aqui acho que desenvolver uma peça ou talvez tentar salvar essa aqui. Recuar um pouquinho mais ali seria uma opção, né? Ou ir pra cima dele aqui, de repente, para tentar forçar algum tipo de troca também. Vamos tentar fazer isso, eu acho. Pra cima do cavalo dele, pra gente tentar fazer alguma troca. E acho que aqui a gente acabou perdendo uma peça, será? Não tenho certeza. Tentar botar o rei em segurança, fazer o rock, desenvolver o nosso outro bispo. A gente tem essa ideia de jogar. Beleza, ele foi pra lá. Vamos trocar aqui os cavalos. Beleza, agora ele pode estar atacando aqui. A gente tem esse ataque aqui também, né?
fazer o seguinte, eu vou recuar esse bispo, só pra gente tirar do ataque do cavalo. De repente começar a pensar em trazer o nosso cavalo ali pra casa de F5. Talvez a dama aqui de alguma forma para alguma outra casa. Desenvolver o nosso bispo aqui pra cima do cavalo dele. Ou até aqui mesmo. Fazer o roque e desenvolver o nosso peão para F4 para atacar o cavalo também. Algumas possibilidades, né? Algumas possibilidades. Jogou a torre lá. Vamos fazer roque aqui então. Tá nosso rei em segurança. Ele pode sair aqui e atacar nosso cavalo, né? Ou sair aqui de alguma forma e atacar o cavalo também com o bispo. O cavalo dele pode recuar, então não tem nenhum tipo de... A gente não consegue deixar ele preso. Tá, tacou lá. Ok. Vamos trazer o nosso cavalo pra cá então. Colocando uma pequena pressão aqui na casa de F7, de G7. Está protegido pelo bispo dele, pelo rei por enquanto. Ele quis fazer as trocas aqui. A gente captura então. Agora a gente tem um par de bispos contra um bispo e cavalo. Não sei se é vantagem suficiente ou não. Trazer nossa torre. Sempre, de repente, tentar ameaçar. Agora o cavalo dele tá meio cravado aqui, né? Por enquanto. Vai pra cá, a gente tem que, na verdade, capturar ali. Tá. Ok. Certo. A gente vai pra cá. Ele captura, a gente pode entrar aqui. Terminar de desenvolver aqui a nossa última peça, o bispo. Ele tá com 1 minuto e meio a mais que a gente. Já a gente sempre fica pior no tempo que o nosso adversário, né? Se tirar o cavalo agora aqui, pelo menos agora a gente tá protegendo a nossa torre com a outra torre ali também. Empilhou tudo, certo. A gente pode trocar, ele trocaria, a gente troca aqui também. Senão fica muito fácil. Vamos dar um espacinho para o nosso rei fugir, se for necessário. Se ele vier para cá, a gente pode capturar aqui. Tá. Beleza, atacou lá agora. Tá atacando uma torre nossa. A gente poderia defender aqui, por enquanto. Tem esse ataque também. Captura com a torre, eu acho. A gente tá entrando ali com o rei. Ele tá atacando a torre aqui. Então agora se tirar o cavalo, a gente tirar, ele tá entrando, a gente tá próximo de tomar um checkmate também, né? Vou fazer assim, vou proteger por enquanto, evitar essa ameaça da dama dele. Tá atacando aqui também, então se eu tirar a torre por enquanto tá tudo certo, a gente tá protegendo. A gente poderia talvez vir com o bispo pra cá pra gente ameaçar esse peão dele de B7, né? Esse é um problema que a gente tem. O nosso plano é sempre de uma jogada pra frente, né? A gente não consegue pensar em muitos 2, 3 lances pra frente. Sempre acaba indo um lance só, 2 lances. Vem aqui, o que ele faz? Ele tem um monte de opções, né? Pode inclusive tirar aqui, dar um cheque. A gente tiraria, ele captura aqui. Algo nesse sentido seria uma opção. E foi exatamente o que ele fez, né? Então agora é o seguinte aqui. Se a gente tirar pra cá, ele tá entrando. A gente captura. Ele capturaria de volta aqui.
Então vamos tirar pra cá, pra casa de D2, atacando já um peão mais enfraquecido dele, seguindo protegendo aqui também a torre de E. Então caso ele queira fazer algumas trocas, a gente ainda conseguiria aqui pelo menos capturar algumas peças, né? A gente tem que cuidar só nessa entrada aqui, talvez até entrar com o bispo e não com a dama, pra cima da torre dele, né? Tá, ele jogou lá. Vamos aqui pra cima da torre dele então com o nosso bispo. Agora a gente pode até pensar em trocar de repente. O cavalo dele tá protegendo ali também, né? Então... não sei não. Esse bispo também tá protegendo, o cavalo tá protegendo e a dama tá protegendo essa casa aqui de D8. Ele optou por trocar, certo? A gente pode trocar aqui. Tá, vamos ver se a gente não tá... aqui a gente vai ter que capturar, né? A gente tá em xeque aqui, vamos capturar então. Aqui ele provavelmente vai capturar de novo e ele tá entrando aqui depois. A gente pode entrar aqui com cheque. Certo, aqui agora. A gente tem essa entrada aqui ameaçando um checkmate. Então ele não vai poder capturar aqui ainda. Vai ter que lidar com essa situação aqui do checkmate por enquanto, né? Talvez sair daqui, talvez aproximar. O rei também não pode aproximar, tá cortado. Beleza, ele acabou trazendo lá. Show de bola. E agora que a gente tem aqui aqui a gente tem essa ideia também. Vamos tirar pra cá então. Capturar mais uma peça. Por enquanto com 2 peões a mais a gente já tá atacando mais um peão enfraquecido também aqui. Beleza, ele acabou indo lá. Ele vai poder entrar aqui com cheque depois. Sempre tem essa entrada aqui bem forte de cheque. Mas e depois, né? Vamos capturar mais um peão por enquanto. Estamos com uma certa vantagem material aí de 3 peões. A gente tem esse peão dele tá cravado. Está com um par de bispos. A gente tem aqui 3 peões contra 1 na ala da dama também, que a gente pode começar a tentar tirar algum benefício disso, né? Talvez até voltar pra cá. Daqui a pouquinho ameaçar um pouco mais essas peças aí. Aqui ele pode vir pra cá. Vamos fazer o seguinte, então, por enquanto, trazer aqui. Trazer aqui a dama, atacar o cavalo dele, segue protegendo aqui na casa de B. Se ele avançar com a dama pra cá, se bem que a casa de D1 tá protegida pelo nosso bispo também, né? A gente não precisa nem se preocupar tanto assim com ela. Talvez a gente possa até pensar aqui em desenvolver de uma forma um pouco diferente a coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos pra cima dele aqui. A gente tá deixando passar alguma coisa, não. Vamos pra cima dele aqui. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Começar a usar essa maioria de peões que a gente tem, criar 2 peões passados aqui no caso. Beleza, a gente segue aqui. Pode tacar aqui, a gente captura. Agora a gente pode até pensar já aqui. Aqui entra com... não entra com cheque, mas segue uma ameaça legal ali, né? Agora, na verdade, ele voltou lá. Ok, ele recuou. Que agora a gente poderia estar entrando aqui. Vamos fazer assim, então. Trazer pra cá. Segue essas ameaças aqui de bispo e coisa. Pode dar um cheque com a dama e capturar depois com o bispo. Tentar aproveitar essa maioria que a gente tem aqui pra simplificar a partida. E tentar levar para um final vencedor aqui. A gente tem 2 minutinhos no relógio ainda.
Se a gente vencer essa, a gente ganha 9 pontinhos. O empate dá 1 ponto ainda de vantagem pra gente, né? Mais 1 ponto ali no rating. E uma derrota dá menos 7. A gente voltaria ali pra... Ainda ficaria na casa dos 1160, mas... bem mais complicado já a situação. Taca aqui. Ele captura aqui. A gente captura. Acho que não é uma boa. Ele tá atacando aqui e aqui agora. Tá, vamos trazer pra cá por enquanto. Defender, se ele der um cheque aqui, a gente tá... vai poder começar a pegar, né? A gente vai ter que sair daqui. Daí tá... Bom, tá meio protegido também ali. E aqui a ideia é a gente tentar avançar com os nossos peões. Talvez pra cá, pra gente conseguir atacar a dama dele. Seria uma opção, né? Beleza, ele foi pra lá. Tá, vou fazer agora assim o seguinte. Aqui, se ele capturar, a gente entra aqui com um cheque e captura o cavalo dele. Cheque. E a gente consegue daí capturar o cavalo dele. Tem uma jogada melhor aqui? Se a gente entrar aqui, a gente dá... Não é checkmate, né? Vamos só ver aqui, pra gente não errar isso aqui. Aqui, a gente poderia aqui vir com cheque. Ele vem pra cá. Achei isso. Vamos capturar aqui. Protegido pra cá. O rei dele vai ser obrigado agora a vir aqui pra casa de H. E daí aqui a gente consegue um checkmate com o bispo, né? Aqui. Beleza, galera. Conseguimos aí uma vitória. Não sei se foi uma boa partida. Vamos ali pra revisão pra ver como é que foi. Mas conseguimos aí chegar a 1176, 9 pontinhos aí com essa vitória. Bora pra revisão ali pra ver como é que foi. Beleza, galera, bora aqui pra revisão. Não foi uma partida de uma precisão muito alta. Jogamos aí com 64,2% de precisão. Cometemos 3 capivaradas nessa partida. O nosso adversário jogou aí com 51,7% de precisão e acabou cometendo uma capivarada. Além disso, a gente não teve nenhuma chance perdida, um erro. Jogamos 11 dos melhores lances. O nosso adversário teve 4 chances perdidas, 3 erros e 7 dos melhores lances. Analisando o gráfico aqui, ele foi até parelho, nosso adversário teve um pouco de vantagem já aqui um pouco mais no início da partida. As nossas capivaradas aqui fizeram que a gente perdesse bastante vantagem, né? Ele acabou ficando com bastante vantagem aqui, provavelmente vantagens vencedoras, que ele não soube aproveitar e daí as chances perdidas dele provavelmente ali. Mas depois da capivarada dele, acho eu aqui, de alguns erros dele, a gente conseguiu reverter e ir até o final ali com um checkmate. Vamos ver aqui, a gente acabou jogando para 1000 de rating, foi até abaixo do nosso rating, o nosso adversário jogou aí para 750, também foi uma partida bem ruim para ele. Nossa abertura foi com 89,9, um meio de jogo de 48,1% de precisão, bem ruim mesmo. 95,1% para o nosso adversário, um meio de jogo de 35,5%, foi uma partida bem ruim para os dois aqui. Acabou que a gente conseguiu vencer ainda, porque ele não soube aproveitar os erros que a gente cometeu ali. Mas não foi uma boa partida para nenhum dos dois. Bora pro lance a lance aqui só para ver aqui então quais foram essas capivaradas e gafes. A gente começou aqui com uma abertura de peão E4, ele desenvolveu ali para E5, a gente desenvolveu o cavalo e ele trouxe ali então em D6, né? Peão da dama, a gente desenvolveu o nosso bispo, ele desenvolveu o cavalo e aqui foi a defesa Fyodor, a gente foi aqui para cima dele, no centro, né? Tentando romper já esse centro, ele capturou. Ele decidiu não capturar lá com o cavalo e foi desenvolver o bispo dele. Até aqui jogadas de livro. E aqui a gente errou trazendo a dama para cá, foi a nossa primeira imprecisão. Seria melhor a gente ter capturado o cavalo, mas a ideia que a gente teve da dama aqui era já botar uma pressão mais forte em F7. Porém, entretanto, todavia, nosso adversário foi muito bem aqui. Ele protegeu tudo, trazendo o cavalo dele aqui para casa de E5 e ele já está atacando tanto a nossa dama quanto o nosso bispo também, fazendo essa jogada. Então ele defendeu muito bem ali. A gente teve que tirar a nossa dama, trouxemos a dama aqui para E2 para defender o bispo também. E ele desenvolveu o outro cavalo dele, a gente desenvolveu o nosso outro cavalo também aqui, adicionando mais uma proteção ao nosso peão da casa de E7, E4, aliás, porque se ele capturasse aqui, a gente capturasse com a dama, ele conseguiria capturar o nosso bispo e ficaria com uma vantagem aí
de um peão, né? Ele fez o roque, aqui a gente seguiu desenvolvendo, oferecemos uma troca de cavalos, ele não aceitou, a gente capturou o cavalo dele então ali, mais uma imprecisão da nossa parte aqui. Seria melhor a gente ter capturado o bispo aqui, eu nem tinha visto que a gente poderia ter capturado aquele bispo, mas realmente a gente poderia ter capturado o bispo, a gente preferiu não, acabamos capturando o cavalo, ele capturou de volta, e aqui a gente recuou o bispo, tirando desse ataque do cavalo, para tentar manter o par de bispos na partida. Ele trouxe a dama para uma posição mais central, a gente fez o roque aqui, protegendo o nosso rei, também tirando já com isso o rei dessa mesma coluna da torre, apesar disso a nossa dama ainda está ali. Ele avançou para cima do nosso cavalo, a gente tirou o nosso cavalo, botamos ele na mesma diagonal do bispo, ele decidiu capturar, a gente capturou, então aqui a gente está com final não, a gente está com um par de bispos contra bispo e cavalo da parte dele, ele foi aqui, avançou a dama dele, a gente trouxe a nossa torre, e aqui foi a nossa primeira gafe, né? Aqui foi a nossa primeira gafe, a gente acabou trazendo a torre aqui para uma parte mais central, para dobrar junto com a dama, e aqui a gente acaba perdendo material, nosso adversário não soube aproveitar e justamente era aquela ideia dele vir para cá atacando. Como é que a gente perde material aqui? Vamos ver aqui até a sequência, mostrar os lances. Ataca ali, a gente tem que capturar, ele capturou a nossa dama. É isso aí, se a gente capturasse diferente, vamos ver aqui. Ele atacaria aqui, se a gente captura com a dama, dando um cheque aqui, ele pode entrar e capturar uma torre também, de qualquer forma. E daí seria até pior, porque seria um checkmate, né? Se a gente faz a escolha errada ali de captura, é um checkmate na sequência. Ele acabou não vendo isso. Aliás, deixa eu voltar aqui. Ele acabou não vendo essa oportunidade dele aqui. A gente fez esse erro, essa gafe, capivarada. Ele acabou desenvolvendo a torre ali com a ideia de dobrar as torres. A gente trouxe o nosso bispo. De novo, a mesma ideia. A gente segue perdendo material na mesmíssima ideia aqui. Ele traz o cavalo para cá. A gente captura e a gente perde a dama. E se a gente capturar com a dama, a gente perde o jogo. Perde a partida aqui com um checkmate. Ele desenvolveu então ali a torre dele, dobrou a torre dele, de novo não soube aproveitar o nosso erro, e mais uma vez a gente cometeu o mesmo erro, aqui de perder material, de novo, mesma ideia, ele pode entrar com o cavalo ainda aqui e seguir com aquelas jogadas. Aqui então ele trouxe a dama, atacou a nossa torre, a gente avançou com o bispo, para proteger aqui talvez a centrada de dama dele aqui, das trocas. E aqui ele acabou recuando o cavalo dele. Aqui foi o erro dele que acabou igualando a partida. A gente ficou com 0,6 pontos de vantagem. A gente trouxe a torre, a dama aqui, recuamos ela para casa de D2, tirando ela desse ataque da torre dele. Ele optou por avançar ali o peão na casa de B5. E a gente aqui capturou um peão que está solto, né? A gente poderia até, segundo os computadores, seria melhor, inclusive, a gente ter capturado ali com o nosso bispo em F. Como é que funciona aqui? A gente conseguiria ganhar mais material, é verdade. A gente poderia ter avançado com o bispo aqui, ele capturaria, a gente poderia avançar de repente com a dama, com um cheque, ou dar mais um cheque aqui, ele captura e a gente consegue aqui entrar, de repente, capturar um cavalo ou algo nesse sentido. Acabamos optando por capturar um dos peões que estava solto ali, ele capturou a nossa torre, fez algumas trocas de torre aqui, e aqui ele voltou com a dama, recuou a dama aqui para proteger essa casa de E8, que estaria entregando um checkmate para ele, e ao mesmo tempo ele também agora está atacando o nosso bispo aqui, né? Por enquanto um ataque não existe de verdade, porque ele ainda tem que ficar defendendo essa casa, mas é algo que a gente tem que ficar de olho aí no futuro. A gente acabou capturando mais um peão e de novo seria melhor a gente ter entrado ali com o rei, capturar aquele peão do rei ali, talvez perder um pouco mais, vamos ver até por que essa é uma imprecisão. E os melhores lances aqui, vamos ver a sequência. Se a gente capturar lá, ele recua com o rei. Ah, olha aí. Ok, tinha uma sequência aí legal de coisas para se fazer, onde a gente ficaria com um finalzinho aí de cavalo e peão contra cavalo, e de repente teria mais vantagem aqui. Apesar disso, a gente ainda tem uma boa vantagem, depois dessa captura desse segundo peão aí, a gente está com 2 pontos de material a mais, uma vantagem de 3,78. Ele trouxe o cavalo dele ali, recuou o cavalo dele, botou na frente da nossa dama, impedindo agora que a gente fizesse essa entrada com a dama ali na casa de E8. A gente capturou mais um peão aqui com 3 pontos de material a mais. Ele foi para cima da nossa dama com o cavalo dele, nesse caso, atacando também aqui a casa de B2. A gente simplesmente avançou a dama, e aqui realmente teria sido melhor a gente ter vindo com a dama para D2, porque daí a gente já estaria atacando, cravando o cavalo dele aqui também. A gente acabou recuando, aliás, avançando a dama para E2, com a ideia de manter um ataque aqui, uma defesa nesse peão de B2. Ele avançou ali dando uma casa de fuga para o rei dele com o peão de H6, e aqui a gente foi para cima dele
pensando em fazer de repente algumas trocas e começar a usar essa maioria de peões que a gente tem. Criamos 2 peões passados agora aqui na ala da dama. Ele recuou o cavalo e aqui a gente trouxe o nosso bispo, agora sim impedindo essa entrada da dama aqui nessa casa de D1, por exemplo, aqui que poderia entrar e trazer alguns cheques, atacando também o cavalo dele, de repente até atacando o bispo dele se ele tirar o cavalo de alguma forma. Ele veio com a dama aqui na casa de B, de A5, atacando o nosso bispo, a gente recuou o nosso bispo, colocando ele na mesma diagonal do rei, então mais uma vez mantendo aquele peão lá cravado. Ele recuou aqui o cavalo, e aqui inclusive acho que a gente teria uma jogada mais rápida para fazer. A gente acabou capturando aqui, a gente deveria ter realmente entrado direto com o cheque. A diferença é que o rei dele poderia de qualquer forma escapar de algum jeito e ainda conseguiria, mas a gente poderia entrar com o cheque aqui e capturar um cavalo dele pelo menos. A gente optou por capturar o bispo, aqui bastante vantagem ainda material pra gente. Ele capturou de volta e aqui a gente tem uma sequência de mate em 3, que foi o que a gente achou, encontrou ali, foi pra cima. Originalmente a ideia era dar um cheque, capturar o cavalo dele, mas depois que a gente deu o cheque e o rei dele se moveu aqui, a gente pensou um pouquinho mais. E vimos a princípio que a gente poderia até capturar o peão dele, protegido pelo nosso bispo aqui. E se ele avançasse para casa de... recuasse o rei ali para casa de H8, a gente inclusive poderia voltar aqui com a dama para casa de E8, atacando de novo o cavalo dele, ganhando mais material. Mas depois que ele recuou ali, a gente viu que simplesmente avançar com a dama aqui em G8 já entregaria um checkmate, foi o que a gente fez. A gente conseguiu com isso aí uma boa vitória. Não foi uma boa partida, mas foi uma boa vitória. Nosso adversário não soube aproveitar aqui as chances perdidas, né? Ele teve 4 chances perdidas e a gente recorrentemente também acabou cometendo aquela gafe. A gente devia ter encontrado, ou pelo menos conseguido visualizar que a gente estaria perdendo a nossa dama aqui, né? Ou até correndo o risco de um checkmate. Mas não aconteceu, a gente conseguiu essa vitória e chegamos aí um pouquinho mais próximo, nos aproximamos de novo aí da casa dos 1180, né? Agora estamos aí com 1176, um pouquinho mais próximo aí, de repente, de avançar de volta rumo aos 1200 pela 50ª vez. Aqui a gente vai chegar lá, um dia a gente chega lá, galera. A gente só tem que prestar atenção, porque a gente cometeu muita capivarada e acabamos mesmo assim vencendo a partida dessa vez, mas não é sempre. A maioria das vezes a gente vai ser punido. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima.